Olá, somos a Igreja Batista El Chamar. Queremos desejar a você nessa noite uma noite de paz, de alegria espiritual e de comunhão com Deus. Temos o costume, nos domingos, dia do Senhor, estarmos juntos ali. Ali nós vivamos, encontramos nossos irmãos, temos um momento de adoração, de louvor, nos rendemos a Deus através dos cânticos, meditamos, refletimos na palavra de Deus, somos edificados, oramos, tudo isso acontece ali. E hoje, nessa noite, vai acontecer através da live. A live é esse veículo que Deus colocou à nossa disposição para que a gente possa ter momentos de celebração a Deus. Mas o culto realmente acontece aí. Se você permitir parar tudo, pegar a Bíblia, se unir no mesmo Espírito conosco e realmente entregar tudo, colocar toda seu desejo de celebrar e de cultuar a Deus e de se render totalmente a Deus pela pessoa que Ele é. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Nós vamos ter até testemunhos. Você vai poder me contar depois que bênção, né, que o Senhor está fazendo. Mas nós vamos orar agora por esse momento. Vamos pedir a Deus que nos conceda a graça, que no meio dessa batalha espiritual, que tudo que tente atrapalhar possa ser neutralizado. E vamos pedir a Deus que dê o seu Espírito Santo, que ministre vida e graça, para que tudo possa ter um sentido muito forte na sua vida, nas nossas vidas. Eu estou aqui com a Bíblia, Salmo 81. E no Salmo 81, quero ler 3 versículos apenas. Esses 3 versículos vão falar sobre uma ordem de Deus. Deus está dando algumas direções. E isso pode nos ajudar a compreender o que Deus está querendo de nós nessa noite. Amém? Salmo 81, versículo 1. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem a Deus, o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Versículo 4 também diz: é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Nós sabemos que Deus escolheu um povo, tirou esse povo do Egito, através da promessa que foi dada a Abraão. E aquele povo se tornou o povo de Israel, o povo e a nação escolhida. Hoje Deus tem um povo, esse povo é o povo através da nova aliança, chamado Novo Israel de Deus. É a igreja, somos eu e você, e todos aqueles a quem Deus chamar. Isso é tão maravilhoso, porque nós, como povo de Deus, temos uma prescrição e um preceito, uma ordem dada por Deus. Devemos adorar a Deus. Principalmente porque o mundo tem uma adoração, e essa adoração nesses últimos dias do fim será cada vez mais uma questão de ordem. A questão mais importante é a adoração no dia do Apocalipse. É justamente a adoração a Deus contra os adoradores das trevas. Por isso que eu e você somos chamados para adorar. Deus está nos chamando aqui para adorar. E tem uma outra interessante informação aqui no versículo 8. Escuta, o meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Está vendo? Deus quer que o seu povo escute. O povo Israel antigo não ouviu o Senhor. Mas o novo Israel de Deus recebe de Deus também a sabedoria do Espírito Santo para ficar com seus ouvidos espirituais atentos. Deus nos deu poder e graça para podermos ser sensíveis à sua voz. E Deus vai falar hoje também através da palavra. A ministração da palavra, o pastor vai estar ministrando e vai cair a semente da boa semente na boa terra do coração. E isso há de produzir frutos, os frutos que Deus mesmo proporciona, porque a semente é Jesus, a palavra é Jesus, e o Evangelho é um Evangelho de vitória, porque ele transforma nada em tudo. Não é assim? Graças a Deus. Que bom nós podemos crer. E nesse momento nós vamos orar, colocando diante do Senhor tudo o que temos e somos. Que você se renda ao Senhor com o seu coração pronto e preparado para poder dar a Ele a glória que Ele é digno, Ele e somente Ele merece toda a honra e louvor.
Pai querido, Deus eterno e santo, Deus poderoso, queremos, ó Deus, reconhecer-te e que o seu nome seja exaltado, porque o Senhor quer que o teu povo te conheça melhor. Tu queres que o teu povo realmente te adore em espírito e em verdade, e o modo como o Senhor nos preparou, ó Deus, é nos dando um novo coração. Um novo coração, não com um coração velho, mas com um coração novo. Nós podemos adorar o Senhor, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a visão da graça, a visão de um Jesus que perdoa, que ama, que tem misericórdia, que nos levanta. Que essa noite seja uma noite de levantar de vidas. Vidas sejam levantadas para adorar. E vidas escutem a tua voz e sejam capazes de reter as bênçãos que o Senhor dá. Ó Deus, nós te glorificamos, te exaltamos. O inimigo ele é derrotado. O inimigo não tem poder sobre a vida dessa pessoa. Declaramos, ó Deus, que somos livres e que tudo que vai acontecer aqui, para a tua glória, nós te daremos todo louvor e toda adoração. Assim, ó Deus, nós te agradecemos. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos adorar. Vamos ouvir o Senhor, pois muito Ele tem nos abençoado e tem para nos abençoar. Só Ele. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos dando início a mais um culto de celebração, nesse período de louvor. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos. Diga palavras de adoração, diga o quanto você o ama. Diga que Ele é bem-vindo sobre este lugar.
próxima canção nós vamos falar sobre a maior prova de amor, que foi a morte de cruz, aonde Jesus veio e nos religou ao Pai novamente. E hoje nós somos filhos.
você pode adorar a Ele. Às vezes nós estamos tão preocupados, com tanto medo. Nós pensamos que os nossos problemas são maiores, mas o amor dele supre todas as nossas necessidades. A maior prova de amor foi a morte de cruz. Então não há problema maior do que isso. O amor dele basta, a sua graça basta. Toda vez que o problema bater na sua porta, a ansiedade, o medo, a preocupação, lembre do amor de Cristo por você. Quando ele foi pregado naquela cruz, aquele sangue derramado, onde nós deveríamos estar lá, ele foi, levou sobre ele todas as nossas dores, todas as enfermidades. E hoje não há nada maior do que isso, do que esse amor. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nessa noite. Eu convido que você abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do versículo de número 14 até o verso de número 1 do capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao versículo 1 do capítulo 7. Assim diz a palavra de Deus: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eterno Deus, essa é a tua santa palavra. Louvamos o teu nome pelo privilégio de podermos nela meditar nessa noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que por meio do teu Santo Espírito, o Senhor, continue a nos aperfeiçoar. Ó Deus, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos, que o seu nome seja glorificado mais uma vez nesta noite, e que a tua palavra possa transformar os nossos corações, aquecer os nossos corações e iluminar o nosso entendimento, para que possamos glorificar o teu santo nome. A ti clamamos, ó Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estes versos compõem o alerta de Deus para nós, seu povo, relembrando que seus filhos não podem ter comunhão com os incrédulos. Paulo aqui teve que confrontar o que era uma das maiores tentações para os coríntios. Estes irmãos eram assolados, ameaçados pelos falsos mestres, estavam inseridos em um contexto idólatra.
Ao pensar brevemente neste texto, pela graça de Deus, perceberemos o dever do cristão de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. O final do versículo 1 do capítulo 7 nos diz: devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Para este fim, veja em primeiro momento, não há comunhão entre luz e trevas. O assunto trabalhado por Paulo já se torna claro logo no versículo 14. Veja, aqui encontramos a obrigatoriedade de fugir do jugo desigual. Ele faz uma ilustração retirada das proibições do Antigo Testamento para Israel, referindo-se ao lavrar a terra, conjunta de duas espécies diferentes de gado. Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, por exemplo, diz que sobre o mesmo jugo, peça de madeira que une dois bois para trabalharem juntos, arando a terra ou puxando uma carroça. Não pode ser um jumento e um boi. Sem dúvida, não daria certo. Paulo está alertando sobre a união de crentes e dos incrédulos. Não se une no empreendimento espiritual comum com aqueles que não são da mesma fé. Crentes com descrentes não glorificam a Deus. Nós cristãos não devemos nos unir com incrédulos em nenhum tipo de sociedade espiritual ou num relacionamento que será prejudicial para o testemunho de Cristo. É inadmissível a comunhão entre a luz e as trevas, entre os que creem em Cristo e entre aqueles que, por incredulidade em palavras e ações, envergonham o nome do Senhor. Mas vejam bem, essa ordem, este ensino nas Sagradas Escrituras não quer dizer que os cristãos devam acabar com as sociedades, com os incrédulos, pois isso frustraria o propósito pelo qual Deus nos salvou e nos deixou na terra. Sabemos, devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja no final do versículo 14. A questão é que a luz e a justiça devem permanecer. Fora isto, não pode haver comunhão. Em nossos relacionamentos, a glória deve ser direcionada a Deus. A vontade de Deus deve ser buscada. Se não for assim, não pode haver ligação. No versículo 15, o discurso fica ainda mais pesado. Não existe harmonia entre Cristo e o maligno. O maligno aqui aponta para o Belial, um nome antigo para Satanás. Veja, Paulo causa contraste categórico entre o inimigo e Cristo, a quem de fato devemos dar toda a glória. Cristo nos comprou com seu sangue, devemos nos separar por Ele, para Ele. O texto continua, versículo 16. Diz que não há ligação entre o santuário de Deus e os ímpios. O cristianismo é a única e verdadeira religião, a única ligação com Deus. As demais crenças e tudo que distorce as Sagradas Escrituras devem ser combatidas. Neste Evangelho, o Todo-Poderoso selou a cada um de nós com seu Espírito e nos capacita em uma vida santa que glorifica a Ele. Ele nos fez casas espirituais, versículo 16. Podemos e devemos adorar ao Senhor em todo instante,
em todo lugar, a todo instante, em espírito e em verdade. Foi o próprio Deus quem havia prometido, e Ele mesmo cumpriu. Diz o texto, Ele próprio disse, nos versos 16 a 18, veja, foram feitas combinações de passagens do Antigo Testamento. Paulo cita Levíticos, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Ele está fazendo, ou melhor, trazendo à nossa memória a obra redentora do Senhor, que nos resgatou. E diz que o Espírito de Deus habita em seus eleitos. E é por isso que somos luz. E devemos dissipar as trevas, servir apenas a Deus, ter comunhão com Deus, pois Ele nos fez seus filhos e habita em nós e entre nós. Então, cuidado com a comunhão com os incrédulos. Não pode haver ligação em nossos relacionamentos. Que a vontade de Deus permaneça, que pelo Espírito Santo possamos transformar as trevas em luz. Se não for assim, não pode haver harmonia, é o que diz o texto. Por fim, meus irmãos, rapidamente, percebam, o Espírito Santo em nós habita. Temos a comunhão com Deus, conquistada por nosso Salvador Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, povo eleito de Deus. Sendo assim, vivendo esta maravilhosa promessa em Cristo, prossigamos no temor do Senhor. Devemos zelar pela nossa comunhão com Deus. Fomos alcançados por uma promessa eterna, e por isso devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. O próprio Deus nos separou para a sua glória. Por graça e misericórdia, o Senhor nos alcançou. Devemos honrá-lo. Notem no versículo 17. Se separe. Faça a diferença, diz o Senhor. Saibam que esta não é uma ordem que nasceu na época de Paulo, nesse contexto. Não foi um discurso iniciado apenas quando o Filho de Deus veio em carne e habitou entre os homens. O dever de nos retirarmos, cortar a comunhão com as trevas, que é reforçado neste texto, foi também declarado pelo profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11. Há séculos antes, toda a Escritura, meus irmãos, nos ensina que Deus, em sua infinita graça, separou um povo, e este povo deve honrá-lo. Fujamos das coisas impuras. Nos separamos de tudo aquilo que é pecado e afronta ao nosso Senhor. Devemos nos afastar de todas as formas das falsas religiões. E isso não consiste necessariamente a um povo reunido, prestando culto a alguma divindade. Em nossos dias, nas nossas relações, criamos falsos ídolos. Tiramos o foco de Deus. Quando damos atenção a ideologias que distorcem o que está escrito nas Sagradas Escrituras, fazemos muitas das vezes falsos ídolos, nos afastamos de Deus, quebramos a nossa comunhão com Deus. Os cristãos devem apresentar uma mudança nítida de todos os hábitos pecaminosos, de todo o padrão idólatra. É o que o texto está dizendo. Devemos ter atenção e nos santificarmos para o Senhor. Pois veja, no final do versículo 17, o cristão se afasta de tudo que não glorifica a Deus, entendendo que o próprio Deus o recebe, entende que o próprio Deus
tornou filhos dele. Versículo 18. Pela graça do Todo-Poderoso, você é, e eu sou, nova criatura. Vivemos em uma nova aliança em Cristo, onde somos guiados pelo Espírito de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois receberam o Espírito de adoção. E assim dizem, ou melhor, dizemos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus é misericordioso, um Deus de amor, de graça. Então prossigamos o temor de Deus, meus irmãos. Prossigamos o temor de Deus. Vejam no versículo 1 do capítulo 7. A conclusão deste texto, da temática trabalhada por Paulo. Temos tais promessas. O texto desenvolve, citamos aqui: fomos recebidos por Deus, feitos filhos de Deus, Ele habita entre nós e em nós. Promessa que nos encoraja a agirmos com convicção em tudo que Deus preparou para nós. Em tais promessas, prosseguimos aperfeiçoando a nossa santidade em Deus, experimentando a boa, perfeita e agradável do Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, a comunhão quebrada no pecado, por causa do pecado, foi restabelecida em Cristo, juntamente com as promessas de Deus para aqueles que vivem a nova vida pelo Espírito Santo, para aqueles que caminham no temor do Senhor. A comunhão foi restabelecida, as bênçãos alcançam todos os que foram alcançados pela redenção em Jesus. Se santificam dia a dia em novidade de vida, vida abundante, em preparo contínuo para o ápice da glória de Deus em nosso encontro com o Salvador. Prossigamos em santidade no Senhor. Concluo, meus irmãos, reforçando versículo 1 do capítulo 7. Veja, que possamos clamar a Deus para que por meio de seu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo, prossigamos nos purificando de toda a impureza, tanto da carne quanto do Espírito, que Ele, em sua infinita misericórdia, nos capacite a aperfeiçoarmos dia a dia a nossa santidade em seu temor. Orem sem cessar, medite em todo o tempo nas Sagradas Escrituras. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos sustentará e nos santificará para a sua glória. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, exaltado seja o teu nome. O Senhor, por misericórdia, nos conduziu em sua santa palavra. Percebemos, ó Deus, o seu amor para com nossas vidas. O Senhor, em tua promessa, em tua obra redentora, nos alcançou. E em Cristo Jesus, o Senhor nos fez filhos do Senhor. O Senhor habita em nós e entre nós, para a sua glória, para o louvor do seu nome. Então clamamos a Ti, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza a vivermos uma vida santa, no temor do Senhor, que o Senhor nos conduza pelo teu Espírito a aperfeiçoarmos dia a dia, ó Deus, a nossa santidade no temor do Senhor, que possamos lutar contra o pecado, que possamos, ó Deus, nos encontrar no meio dessa geração corrupta, ó Deus, lutando contra toda a natureza do inimigo, contra toda a obra do inimigo, que venha tentar, ó Deus, nos fazer
decair. Ó Pai, capacita-nos a viver para Ti, a glorificar o Teu santo nome, a ser luz, a sermos, ó Deus, instrumentos do Senhor por onde quer, ó Deus, que possamos caminhar, que venhamos seguir em nossos relacionamentos, que possamos resplandecer a graça, a misericórdia, a glória do Senhor, a tua luz, que possamos, ó Deus, orar sem cessar e meditar em tua sagrada Escritura em todo o tempo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, clamamos a Ti, ó Deus, aperfeiçoa-nos em santidade no temor a Ti. Amém, amém, amém. Meus irmãos, em um momento atípico, não deixe de ter comunhão uns com os outros. Ligue, mande uma mensagem, passe de longe, dê um tchauzinho ao irmão da igreja, pergunte se está precisando de alguma coisa, que possamos preservar, cultivar a nossa comunhão com Deus, como vimos nesse texto, e também com os nossos irmãos. E claro, aqueles que ainda não foram chamados para o reino de Deus, que você possa ser luz, que você de alguma maneira possa alcançá-los no temor do Senhor, se separando, se santificando. Fique atento às atividades da igreja, que jogaremos nos grupos, nas redes sociais. Deus continuará por graça nos conduzindo, no santo amor dele. Sendo assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Se precisarem de alguma coisa, podem me chamar. Com Deus.